Gostaria que os irmãos abrissem Hebreus, capítulo 11. E nós faremos a leitura, faremos a leitura do capítulo 11, alguns versículos do capítulo 11. Ok? Já preguei nesse texto, como já mencionei em outros momentos, chamado de Galeria da Fé. Até usei a ilustração, é como se tivesse vários quadros, e ali você visse a figura de cada pessoa, cada personagem, cada momento, alguns momentos da história de Israel, nossa história, a história do povo de Deus, registrada no livro de Hebreus, nesse capítulo aqui. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Primeiramente, o versículo 1, 2 e 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível fez existir das coisas que não aparecem. Por enquanto, até aqui. Meus irmãos, quando o escritor aos Hebreus, ele escreve esse capítulo que é conhecido, como eu disse, como Galeria da Fé, ou Galeria dos Heróis, ele escreve um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Não que tenha algum capítulo que não seja extraordinário, mas ele é um capítulo que, se você for observar, do começo ao fim dele, é um capítulo que você aprende muito, muito, muito mesmo. Se você for analisar e estudar a vida de cada personagem aqui mencionado, você fica encantado com cada personagem sendo mencionado. Mas o escritor ele não estava falando sobre fé sem uma razão de falar de fé. Quando você fala de fé, e você principalmente notem aqui nesse capítulo, ele cita inúmeros exemplos. Ele cita o Enoque, ele cita Abel, ele cita Noé, Sara, Abraão, José, Jacó. Ele cita muitas pessoas aqui. Mas essas citações, elas são citações que ele está escrevendo e ele quer incentivar aqueles que estavam recebendo a carta aos Hebreus, que não éramos nós. A carta não foi escrita para nós. Ela foi escrita para aqueles daquele período que ele escreveu para eles, mas que vale para nós. Eu sempre gosto de mencionar isso. Então não foi escrita diretamente para nós. O escritor, quando estava escrevendo, ele não pensou assim: vai ter um povo em Criciúma, reunido na rua tal, vou escrever para eles. Não, ele estava escrevendo para aqueles que estavam lá naquele período. E se você observar, há um problema nesse pessoal daquele período, porque alguns estavam retrocedendo na fé. Alguns estavam retrocedendo na fé. Alguns tinham participado do cristianismo, do meio cristão, na igreja, tinham participado por um longo tempo, mas estavam demonstrando que não iriam permanecer, que iriam abandonar a própria fé. E não estavam permanecendo mais. Se você observar, veja o último versículo do capítulo 10. Antes de entrar no capítulo 11, note que diz no capítulo 10, versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Note, da fé para a conservação da alma. Então o escritor, na mente dele, ele não começou a dar um monte de exemplos e falar de fé sem uma razão. Ele está escrevendo principalmente para assim: olha, irmãos, nós não somos aqueles que retrocedem. Vamos lembrar aqui algumas pessoas, algumas situações e principalmente o que é fé. O que é fé? Porque se você for observar, Hebreus é um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito. E ele foi escrito em períodos de grande perseguição, de severa perseguição. Então, o que acontece? Os últimos livros, como o Evangelho de João, Apocalipse, Hebreus, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, foram escritos em períodos que a igreja estava assim, sofrendo terrivelmente, com perseguição, com morte, com execuções, com assim caçarem os cristãos. Então, nesse período, era um período em que era muito fácil e muito mais tranquilo do que hoje você ter uma desculpa de assim: mas eu não vou mais ser cristão, né? Esse negócio de ser cristão está meio perigoso. Eu vou ir para o culto para chegarem lá e fechar as portas, nos prenderem e nos arrastarem para sermos mortos.
Então alguns estavam retrocedendo, não somente por causa da perseguição, mas alguns estavam amando mais o mundo do que a próprio Senhor Jesus, o próprio Pai, o próprio Filho, por meio do Espírito. Então você vai observar, no capítulo 6, até um capítulo bastante conhecido de Hebreus, que ele fala de pessoas que estiveram no meio da igreja, foram iluminados, que receberam até mesmo bênçãos espirituais. Porque é possível, sim, por exemplo, uma pessoa vir, participar conosco, estar no meio, cantar, ler a Bíblia, assim ser uma pessoa exemplar. Mas, no entanto, nunca o Espírito Santo verdadeiramente tocou no coração dela para uma conversão verdadeira. Mas ela consegue participar. Ela consegue vir, estar no meio, estar junto. E o curioso é que ela é abençoada. Que Deus derrama de suas bênçãos, até mesmo para pessoas que não são crentes. E ela participa, por exemplo, da pregação, ela participa do ensinamento, há um ensinamento que é dado, influencia, que ela educa seu filho, que ela dirige sua família, que ela pensa no trabalho. Acontece bênçãos advindas da exposição da palavra e das bênçãos derramadas por Deus. No entanto, aquela pessoa, ela verdadeiramente nunca foi cristã. Nunca houve uma conversão real. E algumas delas, muitas vezes, no meio do caminho, elas vão deixando. Elas vão abandonando e vão ficando para trás. No caso aqui, o escritor de Hebreus, no capítulo 6, no final do capítulo 10, ele vai mencionar essas pessoas, dando uma demonstração de que aquele período não era um período em que todas as pessoas que se agregaram à igreja ficaram. Mas ela tem os mesmíssimos problemas que nós temos hoje. Os mesmíssimos problemas de você ver muitas vezes a igreja, ela cresce e daqui a pouco, pá, não temos mais aqui. E não estou falando, presta atenção, eu não estou aqui mencionando, fique bem claro, não estou mencionando pessoas que participam conosco, estão conosco, ajudam, e são pessoas que acabam mudando de igreja, mas vão para a igreja boa. Não é desses que eu estou falando. Porque eu não vejo problema algum de, por exemplo, alguém estar aqui conosco e daqui a pouco eu penso, pastor, eu encontrei uma igreja boa ali, eu acho que eu vou participar ali. Olha, irmãos, o que eu posso fazer? É uma igreja boa? É. É bíblica? É. Você tem certeza disso? Tenho. Tu já mediu a igreja? Medi, pastor. Fui lá, 10 cultos, e 10 cultos pregaram isso, pregaram aquele outro. Horas. Se é uma igreja boa, uma igreja bíblica, de fato, uma igreja que está batalhando pela verdade, então eu não vejo tanto problema nisso. Eu vejo problema aqui no abandono da fé e de estar no meio e realmente abandonar completamente. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, nós devemos refletir nessa questão em relação às nossas próprias vidas. Porque aqui no livro de Hebreus você vê que isso aconteceu. Então, até em Sara, se eu fosse dizer assim, irmãos, até esses dias, não sei se foi a Denise que comentou comigo, se todas as pessoas que passaram pela igreja ficassem, nós teríamos na igreja mais de 1.000 pessoas participando. Só que você observa que os livros bíblicos demonstram que não funciona assim. Não funciona você achar que uma igreja, por exemplo, toda pessoa que começa a participar, ela vai permanecer, vai se firmar e ela vai continuar, Não funciona assim. E Sara, eu sempre costumo dizer que funcionava da seguinte maneira, né? E os outros trabalhos onde eu passei também. Chegava a 10, saía 3. Chegava a 5, saía 4. Chegava a 4, saía 3. Chegava a 9, saía 8. Aí um fica, outro vai. Outro fica e o curioso é que vai criando um grupo, vai criando um povo, vai criando uma igreja, vai criando uma identidade. Lá o ano que vem, quando for pregar em Vazante, Minas Gerais, há pessoas que estavam lá desde quando eu cheguei lá em 2004 para trabalhar. Permanecem na igreja, estão participando, estão envelhecendo, alguns estão partindo na fé. Mas alguns, durante todo esse tempo que se passou, alguns mudaram para uma igreja boa, mudaram de cidade e foram para uma igreja boa, e alguns apostataram. Alguns que às vezes participaram por muito tempo não retrocederam, que é o caso aqui. Então nós temos que refletir em relação a isso, a nossa própria vida, e pedir que o Senhor use misericórdia para que nós não retrocedamos. E principalmente que nós olhemos para
Esses exemplos que são mencionados no capítulo 11, que são exemplos de fé, que são exemplos para estimular, para dizer assim, olha só, veja bem o fulano como a fé dele foi. Lembra quando eu mencionei, por exemplo, o José? O José, aparece aqui no capítulo 11, versículo 22, o José do Egito. Eu já disse aqui, o culto passado, o culto retrasado, o José tinha tudo para dar um chute no balde e ter várias justificativas para não morrer na fé. Ele tinha todas as boas justificativas. Ele poderia dizer assim, eu ter fé com um Deus desse aí que a minha mãe foi recolhida tão cedo, eu ainda era um adolescente, e ainda minha mãe vai gerar o meu irmão, que é o Benjamim. Que Deus é esse? O Benjamim nasceu, nem mãe tinha. Você já parou para pensar como é que o Benjamim foi criado? O irmão de José, a mãe dele morreu no parto. A Raquel morreu no parto, a esposa amada de Jacó morreu no parto. Quem amamentou o pequeno Benjamim? Quem cuidou dele aqueles dias tão terríveis que a Raquel morreu e ficou pequenino? Ficou órfão de mãe, só com o pai com vários filhos. E ele poderia se revoltar contra Deus e assim, esse Deus eu não quero servir. Eu não quero ter fé nesse Deus. Ele poderia justificar também depois, como eu disse, quando foi vendido como escravo. Ele poderia dizer assim, tá vendo? Ó, esse Deus só me persegue. Esse Deus só me persegue quando foi acusado injustamente, quando vai para a prisão. Como eu citei, eu acho que no último domingo, quando, para mim, é uma gota d'água, quando ele pede para o copeiro, diz assim, ó, copeiro, quando voltar à presença do Egito, quando voltar à presença do faraó, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Foi na quarta-feira que nós mencionamos, né? Quarta-feira. Lembra-te de mim. E aí o copeiro disse, não, José, pode deixar que eu lembro de você. E voltou à presença do faraó, foi servir o faraó, mas o texto bíblico diz que o copeiro esqueceu. E o esquecimento dele foi por 2 anos. E ele poderia se revoltar de uma forma tal, de assim, que Deus é esse? Eu o sirvo, eu o temo, eu busco ser fiel, busco ser zeloso quanto às coisas de Deus, mas olha, o que Deus me faz? Faz o copeiro nem lembrar de mim. Mas você não viu isso. Você vê que a fé dele é trabalhada mesmo nesses momentos de perda, de tristeza, de angústia, de esquecimento, de acusações falsas. E a fé dele é uma fé que ela vai germinando como uma flor do deserto. Porque a flor do deserto não é uma flor que você encontra ela numa boa terra, numa terra bem fértil, com muita água. Você encontra flores que elas conseguem nascer e sobreviver nos mais terríveis climas, mais terríveis terrenos, elas sobrevivem, florescem e muitas vezes frutificam algumas plantas. Ela está ali sólida, mesmo que esteja tudo o contrário para que aquilo não aconteça. Você vai ver que os personagens bíblicos mencionados no capítulo 11 são vários personagens que teriam tudo para não terminar na fé. Mas, pelo contrário, você vai observar que eles terminam com fé e agradando a Deus nas suas demonstrações. Claro que Deus é quem coloca a fé, nós não vamos discutir isso. É o próprio Deus que trabalha isso no coração do homem, não é essa discussão. Mas o que o escritor está falando, eles tiveram. Então nós temos que pensar, porque nós podemos medir nossa vida assim. Nós podemos medir nossas frustrações e nosso caminhar dessa maneira. Se as coisas não estão indo bem, então acontece, isso abala a minha fé. Se eu não gosto disso, não gosto daquilo, isso abala a minha fé. Se eu isso, se eu aquilo, abala a minha fé. Então nós começamos a caminhar de uma maneira bastante perigosa e não de uma maneira madura. A maneira madura é essa maneira que você vê os personagens sendo mencionados. Com fé. Notem, vamos agora ler alguns versículos e meditar alguns. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não se veem. De fatos, coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, perceba que fé, ela é algo, conforme o escritor de Hebreus, que ela está olhando lá na frente. Ela não está olhando aqui e agora. Propriamente, ela não está alicerçada em ver as coisas acontecendo agora e eu crer.
eu crer, eu ter certeza de que Deus é comigo, que Deus é presente, que Deus está comigo. Então você vai perceber que esses personagens, eles dão demonstração de que a fé deles não está baseada naquele exato momento em que ele está vivendo. A fé dele é lançada lá na frente como uma forte âncora. Eu vou dar um exemplo disso que aparece aqui nos textos, no texto bíblico. É um exemplo bem claro bíblico, né? É o próprio José. O José, que aparece no versículo 22, note que a fé dele, como ela é uma convicção de fatos que não se viam, mas que se esperavam. Então o que o José faz? O José foi para o Egito, ele viveu no Egito, e você vai observar que ele morre no Egito. Inclusive, os textos bíblicos dizem que o corpo de Jacó foi embalsamado e o corpo dele também foi embalsamado, conforme era o costume egípcio. Embalsamamento, ele virou uma múmia lá no Egito. Curioso. Mas você observa que lá no finalzinho de Gênesis, depois de toda a trajetória que começa no capítulo 37 e vai até o capítulo 50, só pulo 38, que é a história de Judá e Tamar, mas só pulo 38, todos os outros capítulos de Gênesis é a história de José. Então se vê o início no capítulo 37 e quando chega no 50 ele está morrendo. Então você consegue acompanhar praticamente quase que do nascimento dele, é mencionado rapidamente o nascimento dele, até a morte dele. E você vê justamente isso, de que ele teve que ter esperança de coisas que ele não via. E aí com 110 anos, a Bíblia diz, 110 anos ele está morrendo, ele chama os irmãos dele. Ele chama os irmãos dele e diz o seguinte para eles: olha, eu estou indo, eu estou partindo. E esse é um texto excelente para você ler em relação à hora da morte. Porque os cristãos não deveriam achar que a morte é um momento de choro e tristeza, e de angústia e tudo mais, e sem esperança. Mas ele chama os irmãos e quer conversar claramente com os irmãos. Ele chama os irmãos e diz: olha, Deus está me recolhendo, vai me recolher. Mas eu sei, certamente o Senhor vos visitará. Ele fala assim: certamente o Senhor vos visitará. Olha que coisa curiosa. Se o meu momento de viver acabou. Mas eu quero falar de outro momento que lá na frente, certamente o Senhor vos visitará. Então perceba, ele não está apoiando a sua fé naquele momento. Porque naquele momento seu corpo está frágil, 110 anos, está doente, está se terminando, está se acabando. Mas ele está, naquele momento que ele está olhando para o seu próprio corpo e vendo seus próprios últimos momentos, ele está lançando lá na frente. Ele certamente Deus vos visitará. E por que ele diz isso? Certamente Deus vos visitará. Porque ele sabia que Deus prometeu para Abraão que a descendência de Abraão seria peregrina numa terra alheia. Seria reduzida à escravidão durante 400 anos, mas que sairia dali no momento que se cumprisse os 400 anos. O que ele está fazendo? Ele está apoiando a sua convicção, a sua fé na palavra de Deus. Não está olhando para o seu próprio momento de fim dos suspiros dos seus últimos dias, mas está olhando lá na frente. E ele se apoia nisso, ele diz assim: eu sei que Deus certamente vos visitará. Por que ele diz isso? Porque ele tem certeza que Deus, o Deus que nós servimos, ele não é falho, não é mentiroso. E tudo que Deus promete, em suas promessas, nós podemos crer com toda a convicção, com toda a fé, com toda a confiança de que isso vai acontecer. Que isso vai acontecer. E nós cremos nisso e devemos crer nisso. E tem tantas belas palavras. Por exemplo, belas palavras e promessas. Para mim, uma das mais extraordinárias é a ressurreição final. É a ressurreição final. É o momento que não haverá mais nenhum cemitério na face da terra, onde a morte será banida para todo sempre. Para mim, isso é um dos momentos mais extraordinários do que eu aguardo com esperança. Então, isso me leva a ter um entendimento lá na frente, não no aqui e agora. Porque no aqui e agora, eu posso perder pessoas que eu amo muito, que eu quero muito bem, eu tenho um prazer de estar com elas, eu posso perdê-las. Mas quando a gente vai para aquele lugar onde muita gente não tem mais esperança, nós temos fé. E que nós temos um Deus que fez promessas, nós devemos nos agarrar às promessas por meio de Cristo. Que Cristo venceu a morte ao terceiro dia. Que ressuscitou e um dia voltará para que bana para todos os
toda sempre a morte, e faça todos aqueles que estão ali ressuscitarem. Ressuscitarem uns para juízo eterno e outros para a ressurreição da vida, conforme promessa do Senhor em João capítulo 5. Mas perceba que eu estou lançando o confiar, o crer, eu não estou lançando propriamente no momento que eu estou vivendo, porque no momento que eu estou vivendo é tristeza, é um choro num velório, é uma angústia, é uma separação, é a chamada saudade, mas estou aguardando aquele momento que o Senhor promete que há de acontecer. Como o José faz? E eu já disse aqui há pouco tempo, né? O José fez eles prometer, prometo para mim que vocês, a hora que o Senhor visitar vocês, vocês vão levar o meu corpo daqui. O meu corpo daqui, ele não vai mais estar vivo. Vai ser ele, mas não completamente ele. Vai ser ele porque o corpo também é você quando a gente morre. Mas não vai ser completamente porque houve uma separação entre a alma e o corpo. A alma subiu ao Senhor e o corpo é sepultado. Mas é José. E o José diz assim, olha, eu não quero ficar aqui. Mas ele vai estar só o corpo. Ele está morrendo. Mas é ele, e ele está preocupado com o seu próprio corpo, que não tem mais vida, que separou, que morreu, está mumificado. E como José é uma autoridade no Egito, eu creio que o embalsamamento dele foi um dos melhores embalsamamentos como os egípcios tinham, embalsamamentos que as múmias duravam muito tempo. E embalsamaram o corpo dele, o texto bíblico diz, embalsamaram o corpo dele, estava lá muito bem preservado na hora que Deus levantou Moisés para ir lá. Mas olha, ele está com a esperança de que ele quer ir lá para a terra prometida. Não vivo, mas com o seu corpo. É exatamente o que o escritor está dizendo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se veem. E se veem, se você olhar todo o capítulo aqui, não é se veem já. São promessas futuras que é preciso crer. É preciso crer. É preciso confiar no Senhor. É preciso crer nas suas promessas. E, acima de tudo, crer no seu Filho Jesus. Muitas pessoas não percebem que quando Deus manifestou para Abraão, que também é mencionado aqui Abraão e Sara, aqui no versículo, a partir do versículo 8, quando o Senhor manifestou para Abraão, o Senhor falou assim, Abraão, vou te dar um filho. Vou te dar um filho. Mas quando o Senhor manifestou para Abraão, Abraão tinha 75 anos. Nunca tinha tido filhos com Sara. Nós lemos a escritura que Sara é a sua mulher amada. E, irmãos, mulher amada, a Bíblia vai emocionar essas partes. Ele tinha a sua mulher amada, ele teve inúmeras relações sexuais com ela e nunca ela engravidou. Nunca engravidou. E aí Deus aparece para eles, olha que coisa extraordinária. Deus aparece, olha, Abraão, vou te dar um filho, Ana e Sara. Mas Abraão já tem 75 e Sara tem 65. Eles tinham 10 anos de diferença. Abraão tem 75. Mas muitas pessoas não percebem que Deus fez uma promessa de que ele daria um filho para ele. Não só é uma promessa de dar um filho, mas é uma promessa que o Salvador viria por meio de Abraão. Paulo fala que o filho da promessa não é Isaac, é Cristo. É Jesus, aquilo que viria muito tempo depois. E o curioso, que isso é prometido aos 75 anos. Mas muitas pessoas não percebem que Deus poderia fazer assim, ó. Que no ano seguinte, aos 76, ele tivesse um filho. Mas não foi assim que a coisa aconteceu. Deus prometeu e passou um ano, e passou outro, e passou outro, e passou outro, e nada de filho. E ele vai cumprir essa promessa quando Abraão tem 100 anos. Entre a promessa de que ele teria um filho e o cumprimento passaram-se longos 25 anos. E o que você precisa aprender a fazer nesse tempo de que o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu? O que eu preciso fazer? Crer. Crer naquilo que eu não estou vendo. Crer naquilo que ainda não aconteceu. Crer que o meu Deus prometeu e Ele vai cumprir. E ter a certeza de que isso não falhará de forma alguma, porque Ele é um Deus tão zeloso na sua promessa de cumprir aquilo. E você esperar 25 anos, até no capítulo 15, aparece isso. O Senhor manifesta para Abraão, um tempo depois, já tinha passado para frente dos 75, e o Senhor aparece para ele. Aí Abraão diz, Senhor, eu sei que o meu servo, o Eliezer,
o meu servo Eliezer, o Damasceno, ele vai ser o herdeiro das minhas coisas. Ele que vai acabar. O Senhor disse, não, não é ele não. Eu prometi, eu vou cumprir. Mas Abraão está meio assim, meio ainda duvidoso. Aí o Senhor pega e diz assim, vamos ali para fora da tenda. O Senhor está pessoalmente ali com Abraão. Vamos ali para fora da tenda. Vem cá. Está vendo as estrelas dos céus? Está vendo essa terra que você está pisando? Está vendo essa terra que você está pisando e as estrelas do céu? Essa terra eu darei à tua posteridade. Nem filho ele tem. Nem filho ele tem. Não tem nenhum filho ainda. Mas o Senhor está dizendo, eu vou dar essa terra à tua posteridade. E a tua descendência, Abraão, será como as estrelas que tem no céu. Conta se é que você pode contar. E aí o texto diz que ele creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo usa isso no capítulo 4 de Romanos. Isso lhe foi imputado para a justiça. Porque naquele momento Abraão depositou toda a sua confiança em algo que não havia ainda acontecido. Mas ele creu, de fato, que o Senhor iria executar aquela promessa. E a partir do... Paulo diz que isso, Abraão foi justificado pela fé, porque ele teve fé. Mas fé não é coisas que você está esperando, coisas que acontecem já, agora. Nós temos muitas manias erradas. Nós temos muitas manias erradas e não espirituais de medir fé. Então notem, a gente quer um emprego maravilhoso que tem semana que vem e aquele emprego ali eu vou mudar a minha vida e aí eu oro para o Senhor, Senhor, dá aquele emprego e eu vou ter fé, e eu vou ter fé. E aí chega a semana que vem e o emprego não vem, as coisas não dão certo. Aí minha fé agora ela foi lá embaixo, antes estava lá em cima, estava orando, estava animado, fiz até um jejum aí para conseguir, e agora como eu não consegui, minha fé abalou. Peraí, vem cá, isso, você está medindo a tua fé assim? Quer dizer então que a fé é isso, você pediu um emprego lá, se não deu um emprego, a tua fé foi lá embaixo? Tem alguma coisa meio errada? Porque se você observar o capítulo 11, a fé que é trabalhada aqui são coisas espirituais na vida de cada personagem. Eles não estão medindo se eles conseguem um emprego, se eles conseguem uma casa, se eles conseguem um carro, se eles conseguem alguma coisa. São questões espirituais mencionadas em cada um deles. E nós deveríamos medir a nossa esperança e fé realmente nas coisas espirituais. Se eu tenho uma convicção no meu coração, de fato, dessas coisas espirituais, esses pontos espirituais. Por exemplo, um ponto espiritual. Nós temos o chamado credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aqui no versículo 3 diz que os antigos criam que Deus fez o universo pela sua palavra. Pela sua palavra. Aqui aparece no hebraico ex nihilo, do nada. Do nada, ex nihilo. Deus fez tudo do nada. Deus simplesmente abriu a boca e disse haja, e aquilo aconteceu. Então quando você olha para cima, quando você olha para os astros, olha para o sol, olha para tudo que está lá fora, tudo que está lá fora, e você crê que foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Eu vi? Não vi. Eu não vi, mas creio. Mas como é que Deus fez? Fez por uma explosão? Não, ele fez quando ele disse age e ouve. Age e ouve. Pastor, mas o senhor está de brincadeira que o senhor crê dessa maneira aí. Não, não estou de brincadeira, porque eu vejo na manifestação do Deus Filho na terra acontecendo a mesma coisa. Eu alicerço a minha esperança justamente porque eu vejo quando o Deus Filho manifestou, ele fez exatamente a mesma coisa. O centurião procurou o Senhor, Mateus capítulo 8. Procurou o Senhor. O Senhor tem meu servo, mandou mensageiros, na verdade mandou mensageiros. E aí o Senhor disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. E o centurião mandou dizer para o Senhor, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, Senhor, eu sou um centurião. Eu chefio um grupo de 100 soldados, Senhor. E eu digo para os meus soldados, vão para lá, eles vão. Destacamento, venha para cá, vem. Digo para eles, vêm para cá, eles me obedecem. A minha palavra, ela funciona com eles. Imagina o Senhor. Dize uma palavra e o meu servo será curado. E o Senhor diz o quê? O Senhor diz, então, assim seja. E o servo é curado
O Senhor não precisou entrar na casa do centurião. Não precisou entrar na casa do centurião. O centurião creu que uma palavra dita era suficiente para resolver o problema do servo lá na casa. É a mesma palavra criadora. É a mesma palavra poderosa de Gênesis, agora no Filho manifestado entre os homens. E o Senhor diz para os discípulos, disse, olha, o que o Senhor diz? Olha que interessante. Olha, nem mesmo em todo Israel eu achei fé como esta. Eu achei fé. Porque note, ele não viu, mas creu. Ele procurou o Senhor, mas procurou o Senhor para quê? Assim, uma palavra só diz e acontece. Imagine se eu tenho dúvidas, então, quanto ao que eu olho lá fora. Imagine se eu tenho dúvidas de toda a criação. Eu não tenho dúvidas de que toda a criação, como diz o versículo 3, ela foi trazida do nada. Do nada. O Senhor trouxe do nada. Mas trouxe do nada? Sim, do nada. Tu já leu os milagres, a não ser que tu interprete igual um liberal. Mas tu conhece as leis da física? Conhece as leis da física? Então existem algumas leis da física que elas têm que reger esse universo. Então elas de fato estão regendo conforme o Senhor colocou. Mas, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, uma lei da física é quebrada. Uma não, algumas leis da física são quebradas. O Senhor diz, olha, vamos alimentar essa multidão. Senhor, mas tem muita gente, dispersa, que já é tarde, o pessoal aí está com fome, dispersa. Não, vamos procurar alguma coisa. Vamos procurar alguma coisa. E daí a pouco traz 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor pega e diz, agora vamos distribuir. Eles começam a distribuir. E peraí, começa a aparecer, e aparecer, e aparecer, e aparecer mais, e aparecer mais, ao ponto de, preste atenção nisso, meus irmãos. Eu tenho um livro lá em casa, um comentário chamado São Jerônimo, mas ele é escrito por um liberal. Por um liberal. Eu descobri isso nas primeiras páginas, quando eu comecei a ler o comentário, eu comecei a ler o comentário e vi que era um liberal. E Deus já disse, aqui não presta, esse autor não presta. Esse é do capiroto. Mas eu não deixei de ler boa coisa lá. Sabe como é que eu descobri que ele era do capiroto? E que ele era um liberal e fazia serviço para Satanás? E quando ele falou de Abraão, ele se referiu a Abraão como uma história, sem o H na frente. Então os primeiros pais, ele se referia à história. E a história não é algo real, não é algo acontecido. Ele já está interpretando os primeiros personagens como não reais. E de logo eu já percebi que ele não interpretava como reais. E esses comentários, os comentários liberais, os liberais, eles têm interpretações. Então notem, a interpretação do liberal para o texto de João, daquele de João que o Senhor trouxe a existência ali, a multiplicação, não é a mesma que nós temos. Não é o que nós cremos. Para alguns liberais, o que acontece? O Senhor pegou e achou 5 pães. Mas o Senhor pegou daquele pão assim, pegou e disse para eles dividirem, e eles pegaram no pão ali, pegaram só uma migalhinha pequenininha, colocaram na mão de um. Pegaram mais uma migalhinha pequenininha e foram colocando assim. Deram para todo mundo que estava ali. Mas uma migalhazinha de cada pão. De cada pão, de cada peixe. Para dar uma demonstração de que o Senhor preza é pela a nossa comunhão, a nossa capacidade de dividir, a nossa capacidade de, mesmo tendo pouco, dividir com os outros. Vamos dividir o pouco que nós temos com os outros. Mas perceba que quando eu faço essa interpretação que eu estou fazendo, estou eliminando o milagre e o poder que o Senhor usou na criação e usou naquele momento como filho. O grande problema que eu sempre digo, sabe qual é o grande problema quando alguém vem querer interpretar isso dessa forma para mim? Só tem um probleminha. Só tem um probleminha que tu vai ter que resolver. Qual? O probleminha dos 12 cestos de pães que sobraram, cheios de resto de pães. Quer dizer que foi uma migalhazinha? Porque os textos são muito claros em dizer que no fim do milagre, sobraram 12 cestos cheios de restos de pães e de peixes do grande milagre. Você quer interpretar que foi uma migalha? Então me explica os cestos cheios de restos que o pessoal não conseguiu comer tudo, de tanto que foi multiplicado. E eu não creio que era só para compartilhar o pouco que temos. Foi uma demonstração de ato poderoso do Senhor, trazendo existência e quebrando leis, para dar uma demonstração que Ele fez, para mostrar que o Deus Filho está encarnado, manifesto entre os homens. Mas eu vi isso, você viu isso, nós não vimos. Mas como diz a Bíblia, mais bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. E creem
como diz o escritor de Hebreus, em coisas que ainda não se viram, ainda coisas que estamos esperando, coisas que estão lá na frente ou lá atrás que aconteceram que o Senhor fez. E assim essa é a fé madura, mas é principalmente olhando para as coisas que hão de vir com promessas espirituais. Por exemplo, quanto de nós esperamos a volta de Cristo? Quantos de nós temos esperança na volta dele? Quantos de nós levantamos as nossas cabeças em dias de sol e olhamos para cima e esperamos que um dia o Senhor manifeste por entre as nuvens? Quantos de nós, em momentos de tristeza, quando perde alguém, olha para aquela pessoa, se é uma pessoa cristã, tem esperança que está sepultando, mas não vai permanecer ali para sempre? Quantos de nós temos esperança de que toda essa bagunça que há na criação, principalmente no nosso Brasil, uma hora se acabe e seja limpa por todo sempre? Quantos de nós esperamos a restauração da criação de maneira completa, que o próprio Senhor volte a viver entre os homens e nós com Ele e Ele conosco? Quantos de nós aguardamos a mesa espiritual onde o Senhor se assentará e nós se assentaremos com Ele, ao lado de Abraão, Isaac e Jacó? Já disse isso, que será uma coisa tão extraordinária, porque eu entendo que literalmente será uma mesa. Literalmente será uma mesa. E nessa mesa teria que ser uma mesa muito grande para todos os cristãos estejam ali. Mas a Bíblia não diz que nós vamos sentar ali em ordem também. Eu acredito que a gente vai sentar meio desordenado, no sentido de que não preciso sentar do lado de alguém que veio no meu tempo. E quem sabe um dia eu sente à mesa e sente ali ao lado daquela mesa e comece um papo com alguém que está ali. E pergunte assim: opa, tudo bem? Você também está aqui? Pela graça do Senhor? Sim, estou aqui. E você é de qual época? Ah, eu sou de uma época bem antiga. Qual é o teu nome? Ah, meu nome é Noé. Noé? Peraí, Noé? Mas Noé de qual século? E aquele se responder: não, sou Noé, aquele das histórias que você leu em Gênesis. E isso para mim não vai superar o Cordeiro, de forma alguma o Salvador. Mas estar entre os santos, recolhido de todas as épocas, é uma coisa tão profunda, tão extraordinário. E você reencontrar e ver a face dos homens que sempre falamos, sempre mencionamos esses homens na Bíblia, mas nunca os vimos. Nunca pudemos conversar uma palavra com eles. E aí você está com Noé ali, dizendo: Noé, então deixa eu te fazer uma pergunta, se o Senhor vai nos permitir. Todos os bichos entraram? Entraram. Tu não leu? Tu acha que o Senhor, nosso Deus, é mentiroso? Ainda está duvidando, creio que nós não vamos duvidar mais. Mas o Noé vai responder tranquilamente. Ou sentar ao lado de personagens que pouco sabemos, pouco conhecemos. Já imaginou sentar ao lado de Sansão? Sansão, e você brincar com ele: olha, Sansão, foi por pouco que tu veio, né? E o Sansão disse assim: tu não foi por pouco? Não foi pela graça do Senhor? Nós estamos aqui pela graça. O Senhor usou de graça para comigo, mas usou de graça para contigo. É uma mesa de graça. Isso são esperanças de coisas que estão lá na frente. Não estou medindo se eu conseguir recuperar o meu carro o mês que vem. Não estou medindo se eu perder tudo a semana que vem. Não estou medindo se as coisas não estão bem. Eu estou medindo justamente na alicerçada fé em coisas que não vemos, mas esperamos. E esperamos com todo o coração, com toda a certeza que isso há de acontecer. É assim que o coração cristão, ele se agarra. Ele não retrocede. Não retrocede. Ele segue com muita esperança e fé, na confiança de que Deus é muito presente e está conosco. Então, meu irmão, para finalizar nessa noite, não olhe para as coisas que estão acontecendo no sentido que as coisas não estão indo muitas vezes muito bem. Você tem que olhar para essas promessas. Tem que olhar para aquilo que há de acontecer. Eu encerro aqui com uma ilustração que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu usei em algum momento essa ilustração. Mas Londres estava sendo bombardeada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. E Londres, os aviões vindo e largando bomba em cima de Londres, e destruindo prédios, destruindo. E alguns cristãos estavam com um pastor em Londres e perguntaram para ele naquele momento assim: pastor, onde Deus está nesse momento? Porque note, onde Deus está nesse momento? Porque estavam vendo
casas sendo destruídas, pessoas queridas morrendo, familiares morrendo, sua cidade sendo destruída. E eles perguntaram: onde está Deus nesse momento? Justamente porque estavam olhando com uma fé naquele instante, não estavam lançando sua competição lá na frente, mas estavam medindo por aquele momento de grande tragédia e tristeza que houve na Segunda Guerra Mundial. E o pastor disse para eles: olha, Deus está no mesmo lugar que ele estava quando seu filho morreu. Você entendeu? Porque o filho perfeito, quando foi executado, Deus continuou sendo Deus. Não deixou de ser Deus porque o seu filho foi executado na cruz. Não deixou de ser Deus quando o filho passou por tudo aquilo que passou. Por tudo aquilo que passou, para que nos perdoasse e estivesse no nosso lugar, para que recebesse a fúria e a ira de Deus ali. E Deus continua no mesmo lugar. Deus não deixa de ser Deus quando as coisas não vão bem. E nós precisamos aprender a nos apoiar, nos alicerçar, a ter esperança em coisas que não vimos, mas esperamos. Coisas que não aconteceram, mas aguardamos com esperança. Cada um desses é um belo personagem para que você leia, estude e aprenda com cada um. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos uma fé madura, alicerçada e que siga os passos com maturidade. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, e vamos agradecer ao Senhor. Espero que nós tenhamos sido abençoados pela palavra, que possamos ser cheios da graça, Senhor, da sua bondade para conosco. Ó Deus querido, mais uma vez nós te agradecemos nessa noite, pelo culto, por estarmos juntos, por essa chuva, Senhor, que caiu de maneira forte, mas sabemos que o Senhor é quem cuida de toda a criação. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada uma das nossas vidas aqui, em tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, porque muitas vezes nossa fé, Pai, é tão enfraquecida, tão frágil, e nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a amadurecer a nossa fé. Abrir os nossos olhos espirituais para que vejamos coisas que ainda não aconteceram, mas aguardamos com esperança. Confiar que o Senhor está dirigindo nossas vidas, mesmo que as coisas não deem muito certo como nós aguardamos, mas saber que o Senhor é presente e sabe que fará, e sabe que no fim tudo vai redundar para a Tua glória, para a glória do Teu Filho, por meio do Teu Espírito, ó Pai. Obrigado por esse Teu povo que aqui está. Obrigado pela Tua igreja que aqui se reúne. E principalmente, ó Deus, há muitos eleitos que o Senhor escolheu na cidade. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria, ter ousadia, ter coragem, para que nós possamos compartilhar o Evangelho, falar do Teu Filho Jesus e falar que Ele é o único que nos perdoa, que nos dá a reconciliação com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja bíblica, mas uma bíblica também, uma igreja missionária, Pai, que proclama as boas novas de salvação. Agora nossa comunhão, onde iremos comer, onde iremos conversar, que o Senhor nos abençoe, que o Teu povo esteja boa comunhão, por meio do Teu Filho Jesus. Oramos a Ti nessa noite, muito agradecidos, Pai, pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.